Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje vamos meditar sobre uma coisa: testemunho ou filme de ação? O que nós temos visto em algumas igrejas já há muito tempo é um grupo de pessoas procurando testemunhos mirabolantes, testemunhos que façam com que as pessoas se espantem com o aparente manifestar do poder de Deus, como se o poder de Deus manifestasse quando aquele sujeito faz muitas coisas erradas e no finalzinho aceita Jesus, né? E esquecem que é importante muitas vezes que o sujeito tenha, na verdade, uma vida toda dedicada a Deus, que é um milagre muito maior. E esquecem disso. Inclusive, esses sujeitos acabam se tornando pastores ou pregadores, né? E começam a levar mensagens centradas apenas em sua experiência maldita sem Jesus. E as pessoas acabam ouvindo mais o relato daquela vida sem Cristo do que propriamente a operação de Deus na vida daquela pessoa. Paulo nos escreve a Timóteo, né? E quando ele escreve a Timóteo, ele diz o seguinte no capítulo 3: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra desejo. Então é uma excelente obra. E para esta excelente obra convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado em vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do pecado. Convém também ao que? A excelente obra do episcopado, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aí depois ele repete a mesma coisa para os diáconos. Ou seja, o que nós vemos hoje é a negação de tudo isso que Paulo falou. O sujeito vai, faz coisas erradas e daqui a pouco está dando um testemunho mostrando o que o mal fez na vida dele. Aí no finalzinho diz o que Jesus fez. Mas é interessante que nós devemos observar que tudo que Paulo falou aqui para Timóteo, ele está se referindo a uma vida, a vida do sujeito. E qual é o testemunho de vida que nós devemos ter? É o testemunho de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado vinho, essas coisas todas. E quando nós vamos chamar essas pessoas para a igreja, nós estamos ouvindo exatamente o testemunho contrário, e não um testemunho de alguém que viveu uma vida de Cristo. Você já viu alguém botar uma faixa na igreja, grande testemunho do pastor que sempre pregou desde criança e hoje ele é um grande pregador, está um velhinho de 88 anos? Já viu alguém fazer isso? Não vai, porque ninguém vai assistir. E sabe por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com o verdadeiro poder de Deus, mas simplesmente com aventuras, com façanhas. É como se fossem para a igreja para assistir um filme de Rambo, um filme, sei lá, do Stallone, do Schwarzenegger, de qualquer outro desses, né? Na verdade, a ideia deles é passar e assistir um filme de aventura. O testemunho se torna um filme de aventura e não, na verdade, um testemunho verdadeiro do poder de Deus na vida da pessoa e não do poder do diabo. Percebe? As pessoas estão mais preocupadas em ver o poder do diabo na vida das pessoas e com isso tentar uma vitória no final, como se fosse um filme de ação, do que realmente ver o poder de Deus se manifestando naquela vida durante décadas de vida. Isso para as pessoas não tem valor. Por quê? Porque as pessoas estão vazias da palavra de Deus. As igrejas estão mais procurando show do que, na verdade, a palavra de Deus em essência. É necessário que abramos mãos desses testemunhos mirabolantes que não trazem nada de bom para buscar a vontade de Deus. Minha esposa, ela ficou cega, né? Por causa de uma doença, a gente passou uma certa dificuldade, né? A igreja, inclusive, nos ajudou muito, né? Somos muito gratos à igreja que nos ajudou, né? Nessa época, eu estava sem emprego, estava fazendo os biscates e tal. Então, minha esposa nesse período ficou cega. Aí alguém chegou pra gente: poxa, essa experiência de vocês é tão interessante, dá um testemunho. A gente ficou assim, meio não testemunho, a gente ficou naquela, né? Porque testemunho é esse negócio de mostrar
coisas grandiosas, enaltecia o próprio homem em vez de enaltecer a Cristo. Aí tá bom, eu insistiram, a gente foi dar o testemunho. Na hora que a gente foi dar o testemunho, as pessoas gostaram e tal. E num pequeno intervalo vieram falar pra gente assim: poxa, esse testemunho de vocês é maravilhoso, como que vocês conseguiram fazer isso? Né? Como que vocês conseguiram ficar juntos nesse período? Eu só virei para a pessoa e falei: não fizemos mais do que a nossa obrigação. Percebe? Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Isso aqui não tem nada de mais nesse testemunho. É só um testemunho do que Deus fez por nós. Mas nós não fizemos mais do que nossa obrigação. E aí a pessoa meio que murchou na hora, entendeu? Por quê? Porque ela queria uma coisa mirabolante, que fosse uma coisa que exaltasse aquele evento, que exaltasse quem estava dando testemunho. Aí eu peguei a palavra novamente e falei: olha, nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Falei para todos. Depois disso, nunca mais fomos convidados para dar testemunho. Né? Por quê? Porque nós não estamos aqui para exaltar a nós mesmos ou o que aconteceu conosco. Né? Nós estamos aqui para exaltar o que Deus fez por nós. E se fizemos alguma coisa de bom, não fizemos mais do que nossa obrigação perante a santidade de Deus. Não tem por que se exaltar demais. Por isso que é muito estranho quando algumas pessoas começam a exaltar algumas pessoas como se fossem grandes pregadores, ou grande isso, grande aquilo, quando a experiência dele é totalmente ruim. 90% da experiência que ele conta é ruim, daqui a pouco 10% ele fala de bênção. Então cuidado com isso, tá? Porque muitos desses sujeitos, inclusive, fazem isso simplesmente como profissão e não como verdadeiramente um testemunho do amor de Deus nas suas vidas. É apenas uma profissão e cobram um cachê caro, tá bom? Então eu quero deixar essa mensagem para você, que Deus o abençoe e que essa mensagem possa falar ao seu coração e ao outro coração. E não pague a ninguém para dar testemunho. Se a pessoa quer dar um testemunho na sua igreja, dê, mas não dê um centavo para ela, porque não é para isso que a igreja existe.